Tem coisa mais difícil do que gostar de alguém que trabalha do seu lado todo dia e não faz a menor ideia do que você sente. Mariana sabia exatamente como isso dói. Ela chegava cedo, organizava o estoque, abria o caixa, sorria para os clientes, e no meio de tudo isso ainda precisava fingir que era normal, dividir o mesmo balcão com Rafael, ouvir a voz dele, sentir o cheiro de seu perfume quando passava por ela, trazendo o café numa garrafa térmica, como fazia toda manhã. Normal, como se fosse fácil. Como se o coração não apertasse cada vez que ele passava perto e dizia um simples "bom dia", sem nem levantar os olhos do que estava fazendo. Essa é uma história sobre o tipo de amor que nasce devagar, sem avisar, no lugar mais improvável, entre prateleiras de uma loja, no meio de turno duplo e notas fiscais. Se você já sentiu algo parecido, fica aqui, esse vídeo é para você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A loja Irmãos Cardoso ficava num bairro comercial em Belo Horizonte, capital de Minas. Daquelas lojas de material de construção que vendem de cimento a parafuso, daquelas que sempre tem um cantinho com café passado na hora. Mariana tinha 29 anos quando entrou pela primeira vez como atendente de vendas, vinda de um emprego anterior numa papelaria que fechou depois da pandemia. Era miúda, de cabelos cacheados presos no alto, óculos de armação grossa que ela vivia ajeitando com o dedo mindinho, e tinha um jeito tranquilo de falar que fazia os clientes se sentirem atendidos de verdade. Não era do tipo que se impunha, mas quem prestava atenção percebia que ela observava tudo ao redor com uma atenção fora do comum. Rafael tinha 32 anos e estava na loja há quase 4. Era moreno e de cabelo castanho escuro cortado curto, alto, com ombros largos e um jeito de andar que não tinha pressa, mas chegava logo onde queria. Conhecia cada produto de cor, sabia o nome dos fornecedores, o prazo de entrega de cada mercadoria e tinha o dom raro de resolver qualquer desentendimento com clientes sem elevar a voz. Era reservado. Não era grosso, era só fechado. Quando falava, era direto. Quando não tinha nada a dizer, ficava quieto sem nenhum constrangimento. No primeiro dia de Mariana, Rafael foi designado para treiná-la. Mostrou o sistema, explicou o processo de entrada de mercadoria, apontou onde ficava cada coisa no depósito. Falou tudo de forma objetiva, sem enrolação. Ela anotou cada detalhe numa caderneta que tirou da bolsa, e ele olhou para aquele caderno por um segundo com uma expressão que ela não soube decifrar. Passou rápido, e ele voltou para o balcão como se nada tivesse acontecido. Nos primeiros dias, Mariana achou que ele era antipático. Depois percebeu que não era isso. Rafael tratava todo mundo da mesma forma, com respeito, com eficiência e com uma distância gentil que deixava claro que ele estava ali para trabalhar. Ela respeitou isso, manteve a mesma postura, fez bem o seu trabalho e foi aos poucos se encaixando na rotina da loja. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois que ela começou a trabalhar, que alguma coisa mudou. Estavam em silêncio reorganizando o estoque de porcelanato no fundo do depósito com a paliteira elétrica, quando Rafael tropeçou num pallet e quase derrubou uma pilha inteira. Mariana segurou o que pôde com os 2 braços, ele segurou pelo outro lado, e por um segundo os dois ficaram parados, respirando fundo, com as mãos espalmadas na mesma caixa. Ele olhou para ela olhou para ele, e ele disse, com uma pontinha de humor que ela nunca tinha visto antes: "Você tem mais força do que parece." Ela riu. Ele também riu. E foi a primeira vez que ela percebeu que o sorriso dele mudava o rosto inteiro. Naquela noite, no caminho para casa, Mariana ficou pensando naquele momento mais tempo do que deveria. O problema com gostar de alguém do trabalho é que você não consegue escapar. Não tem como dar um tempo, não tem como evitar. Não tem como fingir que a pessoa não existe quando ela está do seu lado 8 horas por dia, 5 dias por semana. Mariana aprendeu isso da forma mais lenta e mais dolorosa possível, percebendo que cada semana que passava, ela esperava mais pelo trabalho do que deveria. Ela começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam em branco.
Rafael chegava sempre às 8:02, nunca no horário exato. Trazia café na garrafinha térmica, mas nunca tomava antes das 9. Quando estava concentrado em algo, batia levemente o dedo indicador na beira do balcão sem perceber. Gostava de deixar o rádio do depósito no volume baixo, só para ter algum som de fundo. Detestava quando o fornecedor ligava perto do horário de almoço. Ela não estava fazendo isso de propósito. Essas coisas simplesmente entravam, sem pedir licença. O que tornava tudo mais complicado era que Rafael havia se aberto um pouco mais depois do episódio do porcelanato. Não muito, mas o suficiente para que trocassem comentários durante o turno, dividissem alguma piada sobre cliente difícil, conversassem sobre o movimento da loja quando estava fraco. Era uma amizade nascendo, e Mariana sabia disso. Valorizava isso. E ao mesmo tempo sentia que estava caminhando numa corda bamba, porque cada conversa que ela queria que durasse mais sempre terminava com ele voltando para o que estava fazendo. Uma tarde, Dona Conceição, a caixa mais antiga da loja e que sabia de tudo o que acontecia dentro daquelas paredes, chegou perto de Mariana enquanto ela organizava as amostras de tinta e falou bem baixo: "Você está ficando com a cara de quem está gostando de alguém." Mariana fingiu não entender. Dona Conceição deu uma risada curta e foi embora sem explicar mais nada. Naquela noite, Mariana ficou muito tempo olhando para o teto antes de dormir. Não porque não soubesse o que estava sentindo, mas porque sabia exatamente e não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Havia uma sexta-feira em que o dono da loja precisou sair mais cedo por causa de uma consulta médica marcada há meses e pediu para Rafael e Mariana fecharem. Os outros 2 funcionários já tinham saído no horário. Não foi planejado, não foi combinado com antecedência. Simplesmente aconteceu daquele jeito, como muita coisa acontece quando a vida resolve encurtar distâncias. Terminaram as tarefas em silêncio, cada um no seu ritmo. Quando Mariana foi buscar a vassoura no depósito, a lâmpada do fundo piscou 2 vezes e apagou. Ela ficou parada no escuro por um segundo, sem saber onde estava o interruptor, e então ouviu Rafael perguntar lá do balcão se estava tudo bem. Ela disse que sim, que só tinha apagado a luz. Ele entrou no depósito com a lanterna do celular, achou o disjuntor e resolveu em segundos. Mas no caminho de volta, passando pelo corredor estreito entre as prateleiras, os 2 se cruzaram num espaço pequeno demais. Rafael parou. Ela parou. A lanterna do celular dele ainda estava acesa, jogando uma luz fraca entre os 2. Por um segundo, nenhum dos 2 disse nada. Mariana sentiu o coração bater num ritmo que não conseguia controlar. Ele estava perto demais. Ela podia ver a expressão no rosto dele, e pela primeira vez não conseguia ler o que era. Não era a distância gentil de sempre. Era outra coisa. Algo que ela não soube nomear, mas que sentiu inteiro. Então o celular dele tocou. Era o irmão, ligando para combinar o fim de semana. Rafael desviou o olhar, atendeu, deu meia volta e voltou para o balcão. E o momento passou como passa a chuva, rápido, sem aviso, e deixando o ar diferente depois. Mariana terminou de varrer o depósito com as mãos levemente trêmulas e saiu pensando que talvez tivesse imaginado tudo, mas no fundo sabia que não. Agosto chegou com um calor fora de hora e com uma notícia que virou a rotina da loja de cabeça para baixo. O dono estava pensando em abrir uma segunda unidade em outro bairro e Rafael seria o gerente responsável pela nova loja. Ainda não era certo, mas o boato correu rápido entre os funcionários. Mariana ouviu isso numa segunda-feira de manhã pela boca de Dona Conceição e sentiu um aperto no peito que não era justo sentir. Rafael nem era dela. Ela não tinha nenhum direito sobre os planos dele. E mesmo assim, a ideia de não dividirem mais o mesmo turno, o mesmo balcão, o mesmo café de fim de tarde, doía de um jeito concreto. Naquele dia, ela ficou mais quieta que o normal. No final do turno, quando os outros já tinham saído, Rafael chegou perto e perguntou de forma direta, sem rodeio: aconteceu alguma coisa? Ela disse que não, que estava cansada.
Ele ficou olhando para ela por um segundo a mais do que o necessário, como se soubesse que era mentira, mas não fosse forçar. Foi naquele momento, naquele olhar dele que não cobrava, mas também não largava, que Mariana tomou uma decisão. Não ia guardar aquilo para sempre. Não era questão de coragem ou de medo de estragar a amizade. Era mais simples que isso. Ela não queria chegar num dia em que ele fosse embora sem ele saber o que ela sentia. Isso seria o tipo de coisa que ela não perdoaria em si mesma. Guardou aquela decisão como quem guarda uma carta para postar depois. E voltou para casa levando o peso disso junto, mas de um jeito diferente. Menos sufocante. Quase leve. Estava esperando só o momento certo e sabia que ia reconhecê-lo quando chegasse. A segunda loja não abriu. O dono descobriu que o ponto comercial tinha um problema de documentação, o negócio travou e Rafael ficou. A notícia chegou numa quarta-feira de manhã e quando Mariana soube, não sentiu alívio. Sentiu que o prazo que ela mesma tinha se dado estava chegando, independente de qualquer mudança nos planos dele. Ela ia falar. Era só questão de quando. O quando chegou numa tarde de sábado, com a loja quase vazia e a luz do fim do dia entrando pelas janelas da frente. Rafael estava de pé perto do balcão, organizando os pedidos da semana num caderno de anotações. Mariana chegou perto devagar, ficou ao lado dele por um momento, e então falou em voz calma, sem ensaio. Rafael, eu preciso te falar uma coisa. Não precisa virar um assunto grande, mas eu ia ficar mal comigo mesma se não falasse. Ele levantou o rosto do caderno e ficou olhando para ela, em silêncio, esperando. Ela continuou, sem tremer tanto quanto esperava. Eu gosto de você. Faz um tempo. Não estou esperando nada em troca. Só queria que você soubesse. Silêncio. Uns 3 segundos que pareceram muito mais. Então Rafael pousou o caderno no balcão, virou o corpo inteiro para ela e falou com aquela voz direta de sempre, mas com algo diferente no tom. Eu percebi, Mariana. Demorei mais do que devia para entender o que estava sentindo também. Fiquei quieto porque não queria falar nada enquanto não tivesse certeza. Mas eu tenho. Ela abriu um sorriso que não conseguiu segurar. Ele também. E pela segunda vez desde que ela entrou naquela loja, o sorriso dele mudou o rosto inteiro. Saíram juntos naquela noite pela primeira vez. Foram comer um tira-gosto num bar próximo. Ficaram 2 horas conversando sobre coisas que nunca tinham trocado antes. E no caminho de volta, ele segurou a mão dela na calçada com a naturalidade de quem faz aquilo há anos. Às vezes o amor não chega com fanfarra. Ele aparece numa tarde de quinta, num depósito mal iluminado, num sorriso que você não esperava. Mariana e Rafael não tiveram um começo de filme. Tiveram um começo real, cheio de hesitação, de timing errado, de momentos que quase foram e não foram. Mas quando chegou, chegou inteiro. Se essa história tocou em algo que você carrega por aí, deixe o seu like. Ele ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!